Mano, eu não tava preparado pra isso. A primeira temporada de O Maravilhosamente Estranho Mundo de Gumball saiu em julho e agora, do mais absoluto nada, eles já lançaram a segunda temporada com mais 20 episódios de uma vez. Tipo, a gente passou 7 anos sem Gumball e agora a gente tem 2 temporadas em 6 meses. E o pior, ou melhor, é que eles não começaram leve. Logo de cara a gente tem a invocação e o unfollow. E meus amigos, se preparem porque um desses episódios tem muita referência. Então hoje eu vou destrinchar esses 2 episódios cena por cena para entender o que eles estão tentando dizer pra gente, quais referências a série tá jogando na nossa cara e principalmente falar as minhas primeiras impressões da nova série. Com isso, podemos começar com a invocação. Logo de cara, os rapazes estão checando as fotos que o Darwin tirou para o anuário e aqui descobrimos que o Darwin é muito bom com esse lance de fotógrafo. Tipo, olha a foto que ele tirou da senhorita Simeon. E com o elogio do Gumball, o peixe fica muito empolgado porque o seu sonho era ser o fotógrafo do anuário da escola. Mas a alegria dura pouco, porque dentro do clube do anuário já havia um fotógrafo trabalhando. E pra falar a verdade, eu não sei se o João Banana é a pessoa mais capacitada pro serviço. De qualquer forma, seguindo sua vida, o Darwin acha o grupo de pessoas irritantes e é Clary, ao qual eu acredito que a maioria de vocês está descobrindo o nome agora. Pelo que elas falaram, as 3 odiavam as fotos do último anuário e fariam de tudo para as que desse ano fossem melhores. Unindo os 2 pensamentos, Terry, Claire, Masami e Darwin decidem se juntar para planejarem tomar controle do novo anuário. Com isso, descobrimos 2 coisas. Número 1, as 3 eram bruxas, e número 2, elas estavam iniciando um coven. E em uma das cenas mais engraçadas da série até o momento, na minha opinião, os membros do coven vão usando magia para expulsar cada membro do grupo do anuário, dando até novos visuais bem fofinhos para cada pessoa, principalmente para a gata que ficou o Darwin nesse episódio. E de início tudo parecia bem, o Darwin estava tirando belas fotos da Clary e Terry, mas na hora da Masami, algo dá errado. A nuvenzinha não estava normal. Algo estressava ela, e esse algo era o fato da sua foto ter ficado ridícula no ano anterior, e por causa disso ela iria se vingar de todo mundo. Uma curiosidade dessa cena é que quando eu assisti pela primeira vez eu fiquei muito confuso, que ela fica em baixa opacidade, eu tava achando que era um problema com o player do vídeo ou coisa do tipo, e parando pra olhar, a raiva dela até justificável de certo ponto. Olha como a foto dela ficou no ano anterior. Aparentemente os alunos da escola fizeram uma votação da pessoa menos fotogênica e a Masami ganhou, o que definitivamente é algo complicado. Nesse momento vemos um surto de raiva da Masami, com ela jogando toda a sua raiva de volta nos alunos. Em uma cena muito bem animada, Claire, Darwin e Terry usam seus poderes de bruxa para resolver essa situação toda de um jeito bem mais simples do que poderia ir desde o início, consertando a foto da Masami, inclusive com uma piada que eu não tenho ideia de como eles vão adaptar para o português sobre os nomes da senhorita Simeon e da Masami se pronunciarem de jeito parecido. Em um momento exageradamente emocional para a situação, Masami começa a chorar ao se ver bonita no anuário, o que, sendo sincero, dá uma cena bastante fofa de assistir. E colocando o anuário da maneira mais calma possível para descansar, o grupo do convém por fim encerra sua união do clube do anuário. Sobre a análise do episódio em si, eu achei um início sólido. Tem algumas coisas que me chamam mais atenção, como o retorno da Claire depois de episódios, a Masami e a Terry recebendo algum destaque, além de ser um dos poucos episódios que o Gumball fica em segundo plano, o que é deveras curioso. Entretanto, eu diria que muito pelas referências, o próximo episódio roubou a cena, pelo menos dentre os iniciais. Gumball e Darwin começam o episódio procurando algo para assistir. Eles notam como eles viram quase todos os filmes daquela franquia pirata de filmes do Panda, que é uma referência antiga a um episódio da segunda temporada. Mas algo que eles não estavam preparados é que o dia de hoje estava muito silencioso, como se alguém estivesse faltando. Nesse momento, então, eles decidem olhar para as redes sociais, e percebendo 0 comentários e 0 likes, eles decidem olhar para as notificações, e lá estava, a Sarah, a maior stalker da história das animações, deu um follow no Gumball e Darwin. Algo de errado tinha acontecido certamente. Nesse momento, inclusive, vemos um compilado de clipes mostrando quão estranhamente fissurada Sarah era pelos irmãos. Então, o que caramba tinha acontecido? De um jeito até estranho, Gumball e Darwin sentem falta disso. Apesar de soar muito esquisita, Sarah era praticamente parte da rotina deles. Então, os dois tinham que fazer de tudo para reconquistar a atenção da fanfiqueira. E eles notam que a sorvete só focava em olhar para o celular. Então, Gumball tenta olhar para descobrir o que estava acontecendo. Sarah mostra que eles foram substituídos por um gato tigre humanoide. Eu nem sequer quero tentar adivinhar o que é isso.
Com isso, Gumball respira profundamente e começa a planejar o plano para reconquistar a atenção da Sarah. E aqui o episódio ficaria brilhante, porque eles começam a usar táticas que os produtores usam quando um show perde audiência ou coisas relacionadas, como introduzir um personagem novo no meio do nada, fazendo até piada com a Anaís sobre isso. Mas o Darwin ganha a atenção na hora quando ele diz que eles precisavam aumentar o orçamento da série. Assim, temos uma sequência de 20 segundos super bem animada com direito ao James Baxter, o desenhista não cavalo, animando essa sequência. Se você não sabe, esse cara é mundialmente conhecido como um dos melhores animadores do mundo inteiro que consegue fazer uma sequência de animação fluida, tanto que ele ficou bem famoso por isso e geralmente suas aparições são bem aclamadas, como foi quando aconteceu em Hora de Aventura. Ver ele ter essa aparição especial em Gumball é algo bem bonitinho. No fim, a animação super realista não dá certo. Gumball então dá a ideia de chamar todas as pessoas mais famosas que eles conheciam de uma vez, e isso também não chega perto de dar certo. Assim, Darwin diz que eles talvez precisassem se aproximar de uma nova geração. Gumball concorda e diz que eles deveriam atrair um público diferente. Assim, nós temos definitivamente uma das cenas desse episódio. Se você não pegou a referência, eles estão falando de Skibidi Toilet aqui, mais conhecido como uma das obras mais controversas da internet, no sentido das pessoas não entenderem como diabos uma privada consegue fazer tanto sucesso. Honestamente, eu também não entendo. Mas ao mesmo tempo, eu sei que esse tipo de coisa não é pra mim, então vida que segue. Agora, falando da referência em si, eu me impressiono com a coragem dos produtores de Gumball. Volta e meia tem algo na série que pode desagradar parte do público, seja com tema de episódio mais ridículo ou piadas que deixam a série bem mais infantil do que ela poderia ser. Mas mesmo recebendo críticas por isso, os produtores continuam mantendo a mesma base do desenho e voltam a fazer essas piadas. Vocês conseguem ver que eles têm uma direção clara para onde eles pretendem ir com a série na sequência. Voltando para a série, Gumball e Darwin decidem confrontar a Sarah e dar tudo que uma fã dos dois poderia gostar. Literalmente, fazem um spin-off com gêneros trocados, entregam drama, literalmente fazem de tudo, mas nada disso dá certo. Por isso, o Gumball entra em uma crise de atenção. Ele admite nunca ter apreciado a estranha atração obsessiva de fã que a Sarah tem pelos dois, e diz que faria de tudo para ter essa atenção de volta. A questão é que isso seria difícil, já que nas palavras da Sarah, ela já tinha isso que os dois estavam oferecendo. He's AI generated. But why? To get you right where I wanted, in the palm of my hand. Ready to commit. To what? And catering! Caramba, eu não esperava por essa piada. De certa forma, eu acho que isso combina com a personalidade da Sarah, o que é triste. No fim, descobrimos que todo esse momento da Sarah não ligando pro Gumball e Darwin, na verdade era com o objetivo de enganar eles, e aparentemente fazeram perguntas e respostas no final com os dois, nos dando uma sequência dos dois correndo por suas vidas da Sarah, o que é até meio macabro. Assim, o episódio não só acaba com algumas das perguntas mais ridículas que eu já vi na minha vida, mas também com Gumball e Darwin voltando a não ligar pra Sarah, terminando o episódio exatamente como ele começou. Meus amigos, talvez seja um hot take, mas eu amei esse episódio. Eu acho que eles foram brilhantes em tentar representar um estúdio conversando diretamente com os fãs, e isso resultou em um episódio lindo, cheio de referências e com certeza em um dos mais divertidos e engraçados para se passar o tempo. Mas e vocês? O que acharam dessa volta de Gumball? Infelizmente essa série só lançou no Hulu até agora, mas eu sei que alguns de vocês já deram um jeito de se assistir, então se quiser ajudar o meu canal, se inscreve, comenta aí abaixo o que você tá achando da série até o momento. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!